Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, paz e bem, que o Senhor vos abençoe poderosamente. Faço uma reflexão para você nesse dia, ou nessa tarde, ou nesta noite, de todo meu coração para o seu coração, de Lucas, capítulo 1, versículos 26 aos versículos 28. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você percebe nesta palavra do Santo Evangelho de São Lucas, primeiro que o anjo Gabriel, ele faz uma referência ou se curva diante da Virgem Maria, reverencia, digamos assim, a Virgem Maria, porque ela é plena da graça de Deus, ou cheia da graça de Deus. E a boca de Gabriel, nesse sentido, é boca de Deus para anunciar em tudo a mensagem do próprio Senhor, a bem-aventurada sempre Virgem Maria. Para comungar é preciso estar, digamos assim, em estado de graça. Então, para todos os pecadores, para receber Jesus na Eucaristia, é necessário isso, o estado de graça. Maria, para ser a mãe do Senhor, tinha que ter, digamos assim, esse estado da graça, ou, acima de tudo, ser Imaculada Conceição. Para ser a mãe de Deus, precisava ser imaculada. Mas isso é uma prerrogativa que o próprio Senhor a escolheu para isso. Não foi uma escolha de Maria para ser imaculada, foi o próprio Deus que assim a escolheu desde o ventre de Ana. Jesus viveu no ventre de Maria, ou seja, vive no sacrário. O ventre de Maria passa a ser, digamos, o sacrário onde o próprio Jesus habitou por 9 meses, ou seu trono de onde reinava, porque Jesus é Deus, sim, ele é Deus. Os anjos não reverenciam os homens. Gabriel reverencia, sim, Maria. Os anjos, porque eles são espíritos puros, superior em santidade aos homens, a não ser que no céu, como diz Jesus, vós sereis como os anjos. Mas neste caso, os anjos não faziam referência aos homens. E Gabriel, o arcanjo Gabriel, quando vem, digamos, ele se curva diante de Maria. E a Virgem Maria, eles são, digamos, porque os anjos eles são superiores aos homens. Quando nós lemos a palavra ave, quando lemos ao contrário, dá Eva, ou seja, Maria é totalmente contrária à vivência, à escolha de Eva. Eva caiu, Maria ergue-se. Eva tinha os dons prenaturais, ou seja, as visões que ouvia os passos de Deus, ouvia o Senhor Deus. Maria, ela a cheia ou plena da graça, porque somente essa palavra ave era dirigida para os reis e imperadores. E o anjo, quando chega para Maria, diz ave. E simplesmente não dá o nome da Virgem, ave cheia de graça. Só depois, digamos, no diálogo é que o anjo diz, alegra-te Maria. Enfim, Jesus, ele deixou um paraíso para habitar em um outro paraíso. Ou seja, ele deixou a glória do céu para habitar na glória do ventre de Maria. Deixou o paraíso celeste para o paraíso do ventre terrestre, que é a bem-aventurada Virgem Maria. Maria amou tanto a Deus a semelhança dos querubins e os serafins. O coração de Maria era mais seráfico do que os serafins, viu? Ela, sendo uma pessoa humana, mas que escutava a palavra de Deus, digamos, ela deve ter sido muito bem instruída por
Ana, sua mãe. Mas o coração da Virgem Maria era um coração de um serafim, ou de um querubim, que era como um fogo abrasador de amor a Deus, sobre todas as coisas a Deus. Ninguém nessa terra amou tanto a Deus como a Virgem Maria. Já pensou ela olhar para Jesus, brincar com Jesus, como toda mãe brinca com seu filhinho no seu colo, né? E já pensou também Jesus olhar para a dileta Senhora dos céus e chamar de mãe? Pois sim, ele chamou Maria de mãe. E Jesus respeitou Maria, reverenciou plenamente a Virgem Maria. Ela não se perturba na promessa do anjo, mas ela se perturbou com a palavra do anjo, quando ele diz: o Senhor é contigo, poderoso fez obras grandiosas em ti, a grandeza da revelação de Gabriel. Então a conversa, digamos, estava indo muito bem entre Gabriel e Maria. E tudo bem, ela não se perturbou, não se assustou quando o anjo Gabriel chegou até ela. Não, ela se assusta ou perturba-se quando o anjo diz: serás a mãe do Filho de Deus, ou o Senhor é contigo. Ela: mas como isso? Eu ainda não conheço o homem. Vem o diálogo, né? Ninguém nessa terra amou tanto a Jesus como Maria. E Jesus não amou ninguém nessa terra como ele amou a sua mãe, a Virgem Maria. Por mais que nós digamos que amamos a Jesus, nós não amamos como a Virgem Maria o amou. Por mais que Jesus ame qualquer pessoa aqui nesta terra, ele não ama como ele amou a Senhora, sua mãe, a Virgem Maria. De praxis, sim. Um filho, ele de fato ama, um filho carinhoso, um filho amoroso, ama profundamente a sua mãe, sem esperar nada em troca. Assim foi Jesus com a dileta Mãe de Deus. Jesus, ele não quis nascer de outra pessoa, e sim somente de Maria, que foi uma escolha do próprio Deus. Ele não quis nascer de nenhuma outra pessoa, mas somente de sua dileta mãe, a Virgem Maria. Ali, ela também não se perturba na presença do anjo, mas nessa palavra. Veja só, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 10, que era a dedicação do templo. Então se dedicou tanto um templo ao Senhor, com louvores, com tanto aprazes do amor de Deus para a glória do Senhor, mas Maria formou o templo de Deus, que é Jesus, não é? Maria, uma imagem e semelhança de Deus, como toda criatura humana, ela é templo do Espírito Santo e ela gera no seu ventre o próprio Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Também, digamos que dá o nome de Shekinah, ou a presença do Espírito Santo de Deus na vida de Maria Santíssima. Êxodo, o capítulo 40, fala da sombra do Onipotente, a sombra do Poderoso que pairava sobre o Monte Horebe. E ali Deus falava com Moisés. Deus habitou totalmente no ventre de Maria, Virgem Mãe de Deus. Quanto mais você for mariano, mais você será do Espírito Santo. Então, se você pode até pregar bonito, cantar bonito, até emocionar as pessoas, mas o Espírito Santo age num coração plenamente, totalmente, que seja um coração mariano, que é pleno. O Espírito Santo vem na intercessão do Imaculado Coração de Maria. Sim, através dela que vem o Espírito Criador. O Espírito Santo age na vida dos devotos da Virgem Maria. Fora disso, é somente histeria. Então não adianta essas histerias, essas gritarias todas. Mas a pessoa, o Espírito, ele age, o Espírito Santo age no coração que ele é dedicado à Mãe de Deus, a Virgem Maria. Não é? Jesus, ele se dedicou à Mãe de Deus. Jesus escolheu a mãe dele para ser sua mãe, não é? Não tinha escolha de ser uma outra mulher, mãe do Criador, jamais, né? E São Gabriel Arcanjo é o primeiro arauto da Virgem Maria, é o primeiro arauto. Até, digamos, a escolha sublime
da eternidade e do Senhor. Que o Senhor Todo-Poderoso, pelas mãos de Maria Santíssima, te abençoe e acrescente sempre mais a sua vida. Onde você estiver, Deus te abençoe e engrandecido seja o nome do Senhor. Paz e bem, com Deus até o fim, mesmo sem entender.